A estrada recém-aberta cortava os pântanos da Geórgia como uma cicatriz na terra úmida, e os trabalhadores costumavam jurar que o calor do piche nunca se apagava realmente. Diziam que mesmo após a obra, os barris ainda soltavam vapores que se arrastavam pelo chão à noite, como se respirassem por conta própria. O ar cheirava a asfalto queimado, mesmo quando não havia fogo algum. Os homens trabalhavam sob um sol escaldante, suando e rindo alto para afastar o cansaço. Mas quando a noite caía, um silêncio pesado tomava conta da estrada. O vento parava, o brejo ficava imóvel, e era nessa hora que as histórias começavam a ser sussurradas. Falavam de um homem sem rosto, que emergia dos barris, negro e brilhante, com apenas 2 olhos faiscando na escuridão. Ninguém ousava pronunciar seu nome em voz alta, pois acreditavam que ao fazer isso, o espírito viria, faminto. Chamavam-no apenas de o guardião do piche. Segundo os mais velhos, ele não perdoava ladrões nem mentirosos. Bastava uma mentira ou um roubo dentro do canteiro da obra para que o condenado sentisse um frio escorrendo pelas costas, mesmo sob o calor sufocante do sul. O primeiro caso registrado foi o de McKinley, um jovem que roubou um cantil de outro operário. Nessa noite, enquanto dormia, os colegas ouviram barulhos molhados perto dos barris de piche. Quando o encontraram, estava de pé, paralisado, com a pele coberta por uma camada grossa de betume endurecido. Seus olhos permaneciam abertos, imóveis, fitando eternamente a estrada que nunca terminaria. Depois foi a vez de Cooper, acusado de mentir sobre a quantidade de materiais entregues. Ele riu quando os outros o advertiram, dizendo que não acreditava em lendas de gente supersticiosa. Mas na madrugada seguinte, gritos ecoaram pelo acampamento. Homens correram com lamparinas e viram Cooper sendo envolvido lentamente pelo piche fervente, que se movia como se tivesse vida, cobrindo cada pedaço do seu corpo. Seus olhos, os únicos que não foram engolidos, brilharam até endurecerem como vidro negro. Aos poucos o medo cresceu. Muitos abandonaram o trabalho, preferindo a fome a passar mais uma noite perto daquela estrada maldita. Os que ficaram aprenderam a não roubar, não mentir, não trair. Mas ainda assim, o guardião surgia. Alguns diziam que ele não precisava mais de motivo, que já estava faminto demais para distinguir pecados. Bastava estar ali, vulnerável. Um dos sobreviventes relatou ter visto o momento exato em que a criatura emergiu do barril. O piche borbulhava, subindo como água fervente, até tomar forma humana. Um corpo alto, sem rosto, apenas os olhos como carvões incandescentes. O calor que exalava era insuportável, mas o ar ao redor gelava como numa noite de inverno. O contraste deixava os homens sem fôlego, como se o próprio coração fosse esmagado por mãos invisíveis. A figura caminhava lentamente, cada passo ressoando como o estalar de algo queimando. O chão parecia derreter sob seus pés. Quando ele parava diante de alguém, não havia fuga. O condenado sentia o piche rastejando pelas pernas, grudando nos ossos, pesando cada vez mais. Era impossível arrancar ou gritar. O corpo se tornava estátua, e a mente permanecia viva lá dentro, aprisionada para sempre. Com o tempo, a estrada ganhou fama. Motoristas e viajantes juravam ver silhuetas imóveis ao longo do acostamento. Pareciam trabalhadores cobertos de carvão, congelados em gestos de dor. Alguns até tentavam conversar com eles, antes de perceberem que eram apenas estátuas, mas os olhos ainda brilhavam na escuridão, como se observassem em silêncio. Nos bares da região, a lenda se tornou moeda de troca. Quem tivesse coragem de passar por lá à noite era considerado valente, mas poucos se arriscavam. Os que ousavam voltavam mudos, incapazes de explicar o que tinham visto. Alguns nunca voltavam. Seus corpos nunca eram encontrados, mas dias depois uma nova figura negra surgia na beira da estrada, somando-se ao macabro exército do guardião. Um padre foi chamado para exorcizar o local. Levou cruz, água benta e um grupo de fiéis que entoavam cânticos pela noite. Mas na hora mais profunda da escuridão, o brejo inteiro pareceu se levantar. A água borbulhava, as rãs gritavam, e um cheiro de piche quente tomou conta do ar. Quando a manhã chegou, o padre estava entre os novos estátuas, com a cruz ainda grudada à sua mão endurecida.
A obra terminou, mas o terror nunca cessou. A estrada foi aberta para o público e caminhoneiros começaram a desaparecer misteriosamente. Os sobreviventes falavam sempre da mesma coisa: olhos brilhantes surgindo no retrovisor, acompanhando-os por quilômetros, até o motor parar sem explicação. Era o suficiente para selar o destino. Alguns diziam que o guardião era um homem real, um trabalhador queimado vivo nos barris durante a construção, que sua alma jamais descansou, amaldiçoando a estrada e todos que ousassem manchar sua memória com desonra. Outros acreditavam que era um demônio antigo, despertado do próprio pântano, usando os barris como portais. Mas ninguém sabia ao certo. O medo cresceu tanto que famílias inteiras mudaram-se da região. Casas foram abandonadas, plantações esquecidas. O som dos grilos e dos pássaros deixou de existir perto daquele trecho. A estrada parecia respirar por conta própria, como se fosse um organismo vivo, faminto. Quem passava sentia uma pressão invisível nos ossos, como se o chão chamasse pelo corpo. O guardião nunca corria, nunca precisava. Sua lentidão era uma sentença. O condenado via a criatura se aproximando passo a passo, enquanto o corpo começava a endurecer. O desespero crescia, mas os gritos eram engolidos pelo piche. Restava apenas o silêncio final, seguido pelos olhos que continuariam observando para sempre. Hoje, os moradores antigos alertam os viajantes. Nunca pare naquela estrada à noite, não importa o que aconteça. Se o carro quebrar, continue andando, não olhe para trás. Se alguém pedir carona, recuse. Se ouvir passos no piche, corra. E, acima de tudo, não minta, não roube, não trapaceie. O guardião sente o cheiro do pecado como um cão farejando sangue. Alguns juram que ele aparece até mesmo durante o dia, quando o sol reflete no asfalto e cria ilusões de calor. Às vezes, no meio da estrada, surge uma sombra escura que não deveria estar ali. Um vulto imóvel, esperando. Aqueles que viram a sombra garantem que, ao piscar os olhos, ela já estava mais perto. A estrada continua aberta, mas poucos ousam cruzá-la sozinhos. Caminhoneiros rezam alto dentro da cabine. Motoristas evitam olhar para as laterais. Os postes de luz parecem apagar-se quando ele está próximo. O silêncio domina. E no breu, 2 olhos brilham, prometendo que a vigília nunca terá fim. O guardião não esquece, não perdoa. Ele está lá, ainda hoje, emergindo das profundezas dos barris abandonados, cobrindo com seu manto de piche aqueles que ousam desrespeitar sua lei invisível. A estrada é sua prisão e também sua arma. Quem entra nela, entra no território da condenação. E quando o calor do asfalto começar a subir pelos seus pés, como se a própria terra respirasse por baixo do chão, lembre-se de uma coisa: você pode correr, pode rezar, pode fechar os olhos, mas no momento em que o guardião do piche olhar para você, sua sentença já estará escrita e não haverá retorno.